aí de novo. Som. Celular? Som. Ele está se escondendo. Graça e paz, irmãos. Vamos ficar de pé. Vamos adorar ao Senhor. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Deus, te agradecemos por estarmos reunidos aqui na tua casa. Te agradecemos ao Senhor porque tu és bom. Queremos render louvores ao Senhor, Pai. Porque o Senhor merece todo louvor, toda glória e toda honra, Senhor. Continua trabalhando nas nossas vidas, continua ministrando no nosso coração, trazendo a tua paz, o teu cuidado. Que o Senhor seja adorado, exaltado e glorificado, Senhor. Que nós possamos, nesse dia, adorar ao Senhor porque tu és bom. Porque a tua misericórdia se renova e dura para sempre. Continua falando conosco através das canções, através da tua palavra. Te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Santo, 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 Santo é o Senhor, poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber hoje o louvor. Santo, 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 Santo é o Senhor poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber hoje o louvor. Louvem, exaltem ao Senhor. Louvem seu nome para sempre. Louvem, exaltem ao Senhor. Louvem seu nome para sempre. Santo, 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 Santo é o Senhor poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber hoje o louvor. louvem,
louvem, exaltem ao Senhor, louvem seu nome para sempre, louvem, exaltem ao Senhor, louvem seu nome para sempre, Louvem. louvem, exaltem ao Senhor, louvem seu nome para sempre. Aleluia, Senhor, nós queremos louvar o seu nome para sempre, Pai, que tu és santo e poderoso, Pai. Te louvamos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém. Digno. Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, oh, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno. Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo.
minha vida em ti, tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Nós possamos confiar em ti, Senhor. Confiar que tu és o nosso fundamento, que o Senhor é tudo que nós precisamos, ó Pai. O seu amor é incomparável. O Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso, a tua palavra é fiel, a tua palavra é viva, a tua palavra é vida. Te louvamos, Senhor, te agradecemos por a oportunidade de estarmos aqui adorando ao Senhor em tua casa. Amém. Te agradecemos, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Igreja, pode se sentar. Graça e paz, irmãos, irmãs, boa noite. Estamos no último culto comunitário do ano. O ano passou rapidinho, parece que a gente nem percebeu muito bem, né? Tantas coisas aconteceram nesse ano. Quantas coisas boas, quantas coisas ruins também. Mas uma coisa muito certa, muito real, muito graciosa, Deus presente o tempo todo com cada um de nós. Deus presente, Deus cumprindo a sua palavra de que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e Ele tem mantido a sua palavra, tem mantido a sua promessa de estar conosco, né? E é uma graça, é uma bênção a gente poder, nesse último culto comunitário, a gente poder expressar nossa gratidão, nosso louvor a Ele por sua graça, por sua misericórdia. E meus irmãos, hoje aconteceu um fato bem interessante comigo. Eu estava indo fazer caminhada de manhã e normalmente, né, como faço alguns dias da semana, e eu passei por um senhor, e esse senhor ele estava com uma Bíblia na mão, e ele passou por mim naturalmente, cumprimentamos, nada demais, mas depois de uns 10 metros de distância, ele já atrás de mim, ele me chamou, deu um toque para mim e falou assim: olha, Mateus capítulo 5. Não é fácil alguém chegar para você e falar isso, né? Não é normal, né? Aí eu falei assim: olha, Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 5. Aí ele falou: compartilha. Falei: tá bom, vou compartilhar. Né? Eu não sou o pregador da noite, o pregador é o pastor William, né? Mas eu olhei, eu já conheço, evidentemente, o capítulo 5 de Mateus, já estudei, já preguei muito sobre ele, mas um verso desse capítulo chamou muito a minha atenção, e eu gostaria de ler com vocês, compartilhar com vocês, Mateus capítulo 5, verso de número 7. Nós estamos aqui num
texto que está dentro do Sermão do Monte ou da Montanha, como alguns preferem dizer. E aqui nós temos as bem-aventuranças, nós temos as orientações de Jesus para com os discípulos, para com a multidão. São ensinamentos preciosos, riquíssimos. Fala sobre amor cristão, fala sobre a postura do cristão diante do mundo, da sociedade, diante da própria comunidade. Jesus vem dando aqui as orientações e é belíssimo, né? Mas o verso de número 7 é o que tocou no meu coração para falar com vocês nesse último culto, né? Dentro dessa questão aqui que a gente vai estar orando pelos dízimos e ofertas. O versículo diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A misericórdia é um atributo de Deus, é uma marca da pessoa de Deus, e a misericórdia é algo que é muito falado nas Sagradas Escrituras, para que a gente possa exercer a misericórdia, né? E aqui o próprio Jesus está falando para os discípulos: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Nós temos a oportunidade de praticar isso no nosso dia a dia, né, durante nossa existência nesse mundo. E eu estava pensando um pouquinho no que nós vivemos durante todo esse ano de 2022, e pensando se a gente, de alguma maneira, se a gente conseguiu praticar esta misericórdia divina, essa misericórdia de Deus na vida das pessoas com quem nós nos relacionamos, na nossa convivência como comunidade. E eu confesso para vocês assim que, de certa forma, eu me alegrei bastante, porque o ano não foi simples, não tem sido simples ainda, não terminou, né? Mas dentro daquilo que nós, como comunidade, dentro daquilo que nós, individualmente, como membros do corpo vivo de Jesus Cristo, eu creio que a gente conseguiu, de alguma maneira, com os trabalhos da igreja, com os projetos da igreja, com as propostas da igreja, de sermos uma igreja, né, misericordiosa, ser uma igreja que se importa com as pessoas. Eu creio que isso é fundamental para nós pensarmos que somos uma igreja que leva o nome de Jesus Cristo, mas também que revela ao mundo os atributos de Jesus, os atributos de Deus, como a questão da misericórdia aqui. Nesse ano, a gente pôde, de alguma maneira, fazer isso com a entrega de cestas básicas, com ajudas para outras pessoas em outras áreas também, e também com entregas de Bíblias. E eu estou com um exemplar aqui, meus irmãos. Nós estamos com 4 ou 5 caixas ali, se eu não me engano, ali, né? E são caixas que contêm Bíblias. A nossa igreja, no ano passado nós já fizemos isso, estamos fazendo novamente, né? De ter esse propósito de não apenas entregar alimentos para as pessoas, o que é muito importante em momento difícil, de crise, de dificuldade. É muito bom você poder receber o arroz, o feijão, o óleo, no momento em que você está desempregado, no momento que você não tem nada, no momento que você não tem perspectiva. É muito bom receber isso aí, né? E eu estive presente algumas vezes na Jucum, algumas famílias eu pude entrar em contato, e a gente vê que realmente o sofrimento é muito grande. E sabe uma coisa que eu percebi, meus irmãos? Sabe o que eu percebi? Eu percebi que muitas das pessoas que recebem as cestas básicas que nós enviamos para lá são pessoas que, na verdade, elas não gostariam de precisar receber as cestas básicas. São pessoas honestas, são pessoas que querem trabalhar, são pessoas que querem, inclusive, ajudar outras pessoas. Então, dá gosto de ver, né, que a gente está entregando essas cestas básicas para as pessoas que têm caráter, pessoas que querem realmente, estão precisadas, mas elas realmente, se elas pudessem, elas não queriam receber essas cestas básicas. Muito mais, pelo contrário, elas gostariam de dar, de entregar, né? Mas não são só apenas alimentos, nós temos entregado as Bíblias também, né? Então, este ano, nós, não sei o número aqui, mas
eu acho, não, são 130 dessas, mas nós entregamos mais 100, então são 230 exemplares, né? 230 exemplares de Bíblias, e nós cremos em nome de Jesus Cristo que esses exemplares da Bíblia vão chegar nas mãos das pessoas que precisam através do projeto Esperança da Jocum, e essas Bíblias não é que elas contêm a palavra de Deus, é a palavra de Deus que está aqui, palavra viva de Deus que está aqui, palavra que tem poder para transformar, para mudar, como mudou a nossa vida, né? Então, em nome de Jesus, que esses exemplares também sejam bênçãos na vida dessas pessoas que vão receber. Então, eu quero agradecer a você, meu irmão, a você, minha irmã, a você que contribuiu, a você que ajudou, a você que veio aqui montar as cestas básicas, a você que pegou o seu carro ou deu um pouco do seu tempo de transportar essas cestas básicas lá para Jocum. Muito grato pela sua ajuda, muito grato pelas suas orações também. E nós já conversamos em conselho e nós entendemos que um trabalho como esse não tem como parar, porque as pessoas continuam com fome, as pessoas continuam precisando de Bíblias, né, precisam de uma orientação divina, e é a Bíblia que vai dar isso para elas, né? Então, para o ano que vem, nós vamos continuar com esse trabalho, e eu quero agradecer a todos vocês que nesse ano contribuíram, ajudaram de uma maneira incrível, né? Podemos aplicar um pouquinho, né, esse atributo aqui, da misericórdia, da generosidade que vem do próprio Deus. E eu quero também agradecer a todos os irmãos que foram fiéis nos dízimos, nas ofertas. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós conversamos em conselho, todas as vezes que nós nos reunimos em conselho, a gente trata sobre todos os assuntos. Questão financeira também faz parte dos nossos assuntos. E assim, todas as vezes que a gente tratou da questão financeira nesses últimos anos, a gente tem tratado com muita gratidão a Deus. Porque a gente tem visto que, apesar de todas as dificuldades que as igrejas enfrentam, que nós enfrentamos individualmente, Deus não deixou faltar nada, absolutamente nada, para a nossa igreja. Nós conseguimos pagar todas as contas, temos um pouco de dinheiro em caixa para a gente poder manter ainda as necessidades da igreja. Então, nós louvamos a Deus pelo sustento, pelo amparo. Isso aconteceu através de quê? Da fidelidade de vocês, através da generosidade, através do entendimento, da fidelidade de vocês com relação ao reino de Deus, com relação à igreja. Então, receba também a nossa gratidão por isso. Eu quero orar agradecendo, quero pedir para que vocês se coloquem em pé, por gentileza, né, para a gente orar, e já vamos estar orando também pelo pastor William, né? Agora nós não temos mais seminarista na igreja, meus irmãos. Não temos mais. Agora nós temos pastor licenciado, William, né? Em breve ordenando aí também como pastor da igreja. No ano que vem, logo no início do ano que vem, a gente voltando de férias, nós vamos fazer um culto especial aqui na igreja, né? Para a gente dar posse aos pastores, ao conselho e tudo mais. E vamos estar também fazendo uma festa de agradecimento a Deus por essa nova etapa do pastor William agora, tá bom? Vamos orar. Querido Deus, a nossa gratidão, o nosso louvor ao Senhor. Nós louvamos o Teu nome, ó Deus, porque a misericórdia do Senhor, ó Deus, que se renova a cada manhã, ela foi abundante para com a nossa vida, individualmente falando, para com as nossas famílias, e também para com a vida desta comunidade. Nós louvamos o Teu nome, ó Deus, porque em todo o tempo o Senhor, ó Deus, sustentou, o Senhor proveu, o Senhor mandou do Teu ouro, o Senhor mandou da Tua prata, para que nós pudéssemos, ó Deus, servir melhor a comunidade, abençoar a vida dos irmãos, e assim termos também tranquilidade, Senhor, para a gente se conduzir. Eu quero bendizer o Teu nome por todos os irmãos e irmãs que generosamente, com o coração cheio de misericórdia, de bondade e amor, contribuíram com a nossa campanha de doação de cestas básicas, de Bíblias. Nós agradecemos ao Pai porque é uma dádiva, é uma graça para nós, ó Deus, podermos
abençoar, ajudar pessoas em momentos de dificuldade, em momentos difíceis. Nós louvamos o Teu nome. Obrigado por todas as coisas. Colocamos, ó Pai, o pastor William na Tua presença. Agradecemos ao Senhor, ó Pai, pela palavra que o Senhor colocou no seu coração. Ó Deus, que o Senhor queime os seus lábios, queime o seu coração e abra o nosso coração para ouvirmos a Tua voz nesse momento de culto, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar, irmãos? Graça e paz, irmãos, amém? Ainda estou me acostumando com essa história de ser chamado de pastor. Não é costume. Todo mundo me conhece aqui desde sempre, então é meio estranho para mim. Mas, ao mesmo tempo, fico alegre. Saber que Deus me chamou e me separou para isso. Vamos abrir as nossas Bíblias, por gentileza, em Filipenses, capítulo 3. Eu vou ler com os irmãos o versículo 12 a 14. Filipenses 3, versículo 12 a 14, eu vou ler na versão NVT, que diz assim: Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo, a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o alvo, o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Feche os teus olhos, por gentileza. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Fala conosco. Derrama graça, Paizinho. É a Tua palavra. Usa a minha vida como um instrumento nas Tuas mãos. Que a Tua palavra seja certeira em nossos corações, Pai. Nós Te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, Deus nos criou para que nós pudéssemos ter relacionamento com Ele. E nós vamos poder observar isso lá em Gênesis, quando no final de toda a tarde, Deus também estava lá, né? Jesus também estava lá, mas Deus ia ao encontro de Adão, de Eva, para quê? Para se relacionar. E quanto mais tempo de relacionamento nós temos com Deus, mais nós podemos compreender os propósitos que Ele tem para cada um de nós. Isso porque a gente só consegue conhecer alguém de verdade quando a gente passa tempo com essa pessoa. Alguns desses propósitos de Deus, eles não são revelados para nós de imediato. Eles são revelados no decorrer da vida, no decorrer do relacionamento, em alguns momentos específicos. Por quê? Porque é nesses momentos que nós somos ensinados por Deus a ter confiança e a ter maturidade. Mas para que a gente possa corresponder àquilo que Deus tem para cada um de nós como alvo, é necessário que nós passemos por algumas etapas. Nós estamos iniciando mais um ano daqui a pouco, e o nosso primeiro pensamento deveria ser: o que Deus deseja de mim neste ano? Eu não sei o que Deus deseja para você, porque é muito pessoal. Deus às vezes tem um plano específico para você no ano que vem. O que eu sei é que nós precisamos compreender qual que é a vontade dele para as nossas vidas. E Paulo fala nesse texto que a gente leu, que assim como ele, nós devemos prosseguir e sempre manter o foco no prêmio celestial, que é a vontade de Deus para as nossas vidas. E a pergunta que eu faço então: como manter o foco no prêmio celestial que Deus tem para nossas vidas em 2023? Como que a gente mantém focado naquilo que Deus quer para nós? Primeiro você precisa descobrir o que Deus quer. Mas eu quero falar sobre como a gente mantém o foco, porque depois que você descobriu, você vai ter algumas dificuldades, mas vai valer a pena. A primeira coisa que a gente precisa entender desse texto é que a gente precisa evitar o conformismo.
existe algo que a gente precisa concordar, irmãos, é que as nossas mentes precisam estar em constante mudança. Heráclito de Éfeso diz assim, numa de suas frases: nenhum homem pode banhar-se 2 vezes no mesmo rio, pois na segunda vez o rio já não é o mesmo, nem tampouco o homem. Essa frase reflete a constante mudança que precisa ocorrer dentro do homem. E pensando nessa reflexão, Paulo no versículo 12 diz assim: não estou dizendo que já obtive tudo, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para o qual Cristo Jesus me conquistou. Então, o que Paulo está dizendo mostra que ele era uma pessoa inconformada, que ele buscava mudanças na sua vida que ainda ele não tinha alcançado e que ele ainda continuava buscando. E se a gente para olhar a vida de Paulo, a gente poderia muito bem considerar ele como alguém que era qualificado, alguém que tinha muita qualificação por causa da sua vida, por causa da sua tradição judaica, por causa do seu crescimento judaico, da sua sabedoria, do seu conhecimento das leis. Mas olha o que ele diz em Filipenses 3, no versículo 5 e 6. Fui circuncidado com 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Eu era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja e, quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Paulo tinha todas as qualificações necessárias para se sentir acomodado. Falando, já nasci no povo mais da hora, já tenho tudo tranquilo, cresci, já sei, tenho conhecimento, mas no texto ele considera todo esse conhecimento, toda essa sabedoria, toda a linhagem judaica como nada perto de Cristo Jesus. Porque ele compreendia que o maior desafio de viver a vontade de Deus nas nossas vidas é dizer: até aqui está bom. E esse é o nosso maior desafio. É achar que até um determinado ponto está legal, que daqui para frente não precisa mais ter mudança. Não, já estou com 70 anos, já vivi muito. Não preciso mudar mais nada. Não preciso pensar de forma diferente. O grande aliado do conformismo é viver até onde está bom, quando na verdade Deus tem o excelente para nós. Às vezes a gente se contenta com tão pouco. A gente se contenta com o bom quando Jesus tem a perfeição, tem o melhor, a excelência para nossas vidas. Pessoas conformadas não têm expectativa em nada. Muitas delas não desejam mais pelo que Deus pode e vai fazer. Pessoas conformadas, infelizmente, não tomam atitudes de mudança. Não tomam, não desejam, não querem, não anseiam. Nada, não acontece nada. Recentemente eu mudei de emprego. E eu sempre tive vontade de mudar nos últimos, pelo menos, 3, 4 anos. E eu confesso que eu estava conformado com a situação. Porque eu estou empregado, tá bom, não está tão bom, mas está bom. Então você fica nessa, né? Tá legal, mas não está tão legal, mas tá, pelo menos estou empregado. Então a gente fica nessa, né? Com nós mesmos. E eu tomei uma atitude, eu falei, eu vou atualizar o meu LinkedIn. Mas, por nada, assim, atualizei, coloquei tudo certinho, e veio uma proposta de emprego, e hoje eu estou num outro emprego. O que eu quero dizer com isso? Que é interessante como a gente pensa que algumas vezes a gente acha que precisa viver como se tudo dependesse de Deus. Deus, eu estou aqui, eu quero mudar de emprego, Senhor. Quando às vezes a gente tem que pôr um pouquinho de mão na massa para poder o negócio acontecer, sabe? Quando a gente fica só esperando, Deus, faz tua vontade. Quando na verdade a gente também tem que fazer alguma coisa. A gente também tem que pôr a mão na massa. Deus espera isso de você. A palavra de Deus vai dizer que nós somos cooperadores. O que é um cooperador? É um operador juntamente com, ou seja, é alguém que opera juntamente com Cristo. Nós somos cooperadores. Então nós precisamos também trabalhar.
o nosso posicionamento reflete na ação de Deus também em nossas vidas. Olha o que diz em Gênesis 18, 19. Eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e às famílias deles que guardem o caminho do Senhor, praticando o que é certo e justo. Então farei por Abraão tudo o que prometi. Nesse texto de Gênesis, diz que as bênçãos e as promessas de Deus que foram feitas para Abraão, elas só aconteceriam se ele realmente compreendesse, se ele realmente entendesse que o papel dele era de ensinar os seus filhos e as suas descendências. Então a bênção só acontece se eu me posicionar e fazer alguma coisa. Se eu falar assim, eu vou ensinar os meus filhos, a minha descendência, eu vou me posicionar. Eu vou fazer com que eles se conservem no caminho. Então existe uma responsabilidade que dependia apenas de Abraão. Porque com certeza, irmãos, quando nós nos posicionamos e nós entendemos que existe uma responsabilidade nossa, Deus faz a parte dele. Ele sempre vai fazer. Mas ele não pode fazer o que é para você fazer. O que é para você fazer, é para você fazer. Timóteo 3,18, 1 Timóteo 3,18. Timóteo, meu filho, estas são as minhas instruções para você. Com base nas palavras proféticas ditas tempos atrás a seu respeito, que elas o ajudem a lutar o bom combate. Quando vemos o relacionamento de Jesus com as pessoas, o que a gente observa? A gente vê um Deus que se propõe a curar. A gente vê um Deus que se propõe a curar. Ele está ali, ele chega para as pessoas, ele se relaciona. E as pessoas se posicionam. Jesus pergunta para a pessoa, o que você quer? E ele fala, eu quero ver, eu quero ser curado. O que Jesus responde? Então seja curado. Mas a pessoa se posicionou, ela falou, ele pergunta o que você quer. Existe uma ação, existe um posicionamento da pessoa. E assim como a fé dela, ela é curada, ela é restaurada. Por quê? Porque existe um posicionamento que só depende de nós. Então, irmãos, que a gente não se conforme com o pouco, com aqui tá bom. Nós falamos na reunião sobre ousadia, né? Na reunião do conselho a gente comentou sobre ousadia, o pastor trouxe essa devocional sobre ousadia. E é isso, irmãos. Quando a gente se posicionou há 2 anos atrás, nós vamos entregar 50 cestas, 500 cestas no ano. Irmãos, com menos da metade do ano, a gente já estava com 500 cestas entregues. Foram 700 cestas. Você entende o nosso posicionamento como igreja, como isso mudou? Deus mandou dinheiro não sei de onde. Por quê? Porque nós nos posicionamos como igreja. Que nós não fomos aquelas pessoas, não, nós estamos conformados com a nossa igreja aqui. Nós somos pequenos, então nós não conseguimos avançar. Quem falou? O reino de Deus é muito maior, gente. Se a gente se posicionar, falar, nós vamos fazer. E nós fizemos. Não é para nossa glória, mas nós fizemos. Por quê? Nós, como conselhos, se posicionamos. Irmãos que têm abastado se posicionaram. Irmãos que não têm abastado se posicionaram também. E é isso. A gente se posiciona, a gente não se conforma. Que pessoas como nós estão passando necessidade porque não tem nem arroz para comer. O segundo ponto é que para a gente não perder o foco, a gente precisa evitar ficar preso no passado. Infelizmente, algumas pessoas não conseguem manter o foco porque elas estão olhando no retrovisor. Paulo compreendia que se ele ficasse preso ao que ele foi no começo da sua vida como judeu, ele não ia avançar. Agradeço aquele que me deu forças, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou digno de confiança e me designou para servi-lo. Embora eu fosse blasfemo, perseguidor, violento, contudo recebi misericórdia, porque agia por ignorância e incredulidade. O Senhor fez sua graça transbordar e me encheu da fé e do amor que vem de Cristo Jesus. 1 Timóteo 1, 12 e 14. Paulo está contando para Timóteo, falando, você não tem noção o que eu fiz quando eu era cego.
quando eu não conhecia Jesus. Só que você não vê Paulo olhando para trás e pensando no passado, e simplesmente preso no passado. Não, é daqui para frente. É daqui para frente. Pessoas que se prendem no passado não enxergam o que Deus pode fazer no nosso meio agora. Deus pode fazer algo tremendo no nosso meio agora. Provavelmente você já conversou com alguém, e aí você está conversando com essa pessoa, e aquela pessoa fala, nossa, mas naquela época, irmão, aquela época, nossa, era anjo descendo, assim, ó, rasante aqui. Era um negócio absurdo. E não tem nada de errado nisso. Você ser saudoso, lembrar disso com alegria. Mas o erro é achar que naquela época foi a única época boa que existiu nessa igreja ou na sua vida. Deus pode fazer muito mais na tua vida. Ele pode fazer diferente na tua vida. Ele pode fazer melhor na tua vida. Ele pode fazer melhor nessa igreja. Quando a gente pensa que nessa forma, quando a gente pensa que naquela época era bom e que agora parece que não é, é como se a gente dissesse que o poder de Deus se enfraqueceu com o passar dos tempos. A gente aprisiona Deus, coloca Deus numa caixinha. O leão da tribo de Judá não é mais o leão, é um gatinho. Quem falou? Paulo, nesse texto de Filipenses, ele faz um paralelo com corrida. Como alguém que corre atrás de um prêmio, assim como os gregos faziam naquela época. Um atleta, ele precisa mudar os seus hábitos para que ele possa ter êxito durante a prova. Ele precisa ter treinamento de qualidade. Ele precisa ter uma alimentação saudável, balanceada. Ele precisa entender das regras. Ele precisa ter determinação para chegar até o final. E nós? O que nós fazemos para chegar até o final? Eu só vou no culto domingo só. Ótimo. Ou na sexta-feira à noite. Gente, não dá. Não dá para ter uma alimentação saudável só por semana. Não dá para você achar que só o que eu estou falando aqui é o ápice. O ápice da tua vida é o teu relacionamento com Deus. Aqui é o compartilhar, aqui é o viver junto. Aqui é o ser igreja, é o momento que você compartilha com o teu irmão. O ápice do teu relacionamento é com Deus. Porque o cara que está treinando para uma corrida, para uma maratona, nós vamos ter São Silvestre daqui uns dias. Amanhã, São Silvestre. Você acha que o cara treinou quanto tempo para chegar lá? Não dá para eu, Valdir, amanhã vamos correr 15 quilômetros. Nem é tanto assim, Valdir. 15 só. Mas tem umas subidas assim, umas descidas. Não dá, gente. Se não tiver treinamento, é a mesma coisa com Deus. Você não vai conseguir voar. Você não vai conseguir chegar a um nível de excelência, um nível do que você quer na sua vida, se você não tiver um relacionamento constante. A diferença é que o nosso prêmio, ele é um prêmio que não se corrói, mas ele dura para sempre. Então a gente precisa aprender a correr. Precisa parar de ficar olhando para trás. Já pensou se a cada 3 minutos, vamos diminuir isso, a 30 segundos você está andando com o teu carro, cada dia você olha, você não vai prestar atenção lá na frente. Você não presta atenção olhando para trás. Um dos nossos maiores treinamentos requer não olhar para trás e sim focar na linha de chegada. Talvez o passado tenha sido muito bom, mas o que nós estamos vivendo hoje também pode ser muito bom. Ou até mesmo muito melhor, se nós entendermos que o passado nos traz maturidade e experiência. E com toda essa bagagem, a gente pode fazer o quê? Passar para os mais jovens, para que eles não cometam os mesmos erros que nós. Sábio é aquele que aprende com os erros dos mais velhos, mas os mais velhos também não comentam com os mais novos o que eles fizeram de errado.
Quanta coisa os mais velhos podem dizer para alguém que tem 15, 17, 21. Às vezes eu passei as mesmas lutas. Às vezes nós passamos as mesmas lutas. Então que a gente possa entender que a gente não deve, não pode. A gente olha, irmãos, a gente olha para o passado, a gente fala, puxa, que tempo um tempo gostoso. Mas por que você não faz algo para que esse tempo também agora seja gostoso? Não depende de mim, não depende do pastor, depende de cada um de nós. Pode ser um tempo maravilhoso, irmãos. Um tempo de alegria, um tempo de exaltação a Deus, de cantar com vontade de cantar, de louvar com vontade de louvar, de buscar a Deus com vontade de buscar a Deus. Não olhe para trás com o sentimento de que Deus não pode fazer mais nada. Ele pode e Ele vai, porque eu creio. Se você crê, Ele vai. Nós precisamos crer, com vontade de crer. Terceira coisa que esse texto também fala, que é sobre, para a gente manter o foco, é prestar atenção nas distrações. O mundo ele tem se tornado cada vez mais globalizado por causa da internet. A internet chegou, ela mudou a forma que a gente se relaciona com as pessoas, ela mudou o tempo nosso, às vezes parece que ficou mais escasso, e a facilidade chegou. A gente pede comida pelo aplicativo, ali, no celular aqui, chegou na tua casa. Você nem sai de casa mais para comer. Você não precisa mais caçar. A caça vem até você. Isso é maravilhoso, é ótimo. Mas isso deixou a gente também preguiçoso, né? A gente tem acesso à informação na nossa mão. Mas a informação não serve de nada se ela não é aplicada. Tem tantas outras coisas que têm roubado a atenção daquilo que realmente é importante. Em geral, existem coisas que a gente não classificaria como sendo coisas ruins, mas que elas acabam tomando tanto tempo que elas acabam distraindo a nossa vida. E a gente acaba perdendo um tempo precioso. É pecado usar redes sociais? Não é. Mas depende do que você assiste e quanto tempo você fica lá. Quando a gente olha esses homens grandes da Bíblia, né, a gente vai falar sobre os Mateus, Marcos, Lucas, João, que eram tão humanos quanto nós. Sabe qual que é a semelhança entre eles e nós? É que eles também tinham 24 horas igual a gente. A gente olha os pregadores aí e fala, como é que esse cara com 35 anos já era amigo do presidente, porque pregava, porque era... Gente, tinha 24 horas, mas ele sabia usar o tempo dele. Não tinha tantas coisas para se distrair. Quando a gente escolhe passar a maior parte do nosso tempo fazendo outra coisa, ao invés de investir nosso tempo com Deus, a gente precisa reavaliar a nossa vida. E eu não estou te proibindo de fazer essas coisas, ok? O pastor William não está me proibindo de... Não, o pastor William não está falando nada. O pastor William está dizendo que a gente precisa ter o quê? Equilíbrio. Porque essa é a minha pergunta para você. E o equilíbrio? Ou a gente está apenas distraído demais para perceber que a gente está se afastando de Deus? Porque quando algo realmente é importante, a gente arruma tempo. Isso é verdade. Provérbios 4, 25 e 27 diz assim: olhe sempre para frente, mantenha os olhos fixos no que está adiante de você, estabeleça um caminho reto para os seus pés, permaneça na estrada segura, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, não permita que os seus pés sigam o mal. Ele está falando sobre o quê? Gente, não se distrai. Eu gosto de um texto que quando Davi está trazendo a arca pela segunda vez, depois que ele teve um probleminha ali que Deus matou alguns porque ele foi lá buscar sem Deus mandar ter buscado. Então ele volta e é engraçado porque eles dão 6 passos e sacrifica. 6 passos e sacrifica. Por quê? Porque se ele errar, e você faz uma analogia que se ele errar o caminho ou se distrair por um período, foram só 6 passos. Então é mais fácil voltar do que se você tivesse dado 300, 500, 700 passos para o lado errado e ter que voltar. Então você dá 6 passos,
sacrifica. 6 passos, sacrifica. Ou seja, são poucas coisas para fazer. Faz pouquinho. Vai devagar. Ninguém começa uma maratona correndo 6 quilômetros no primeiro dia. Faz pouquinho. Em Lucas 10, Marta está distraída com os afazeres da casa, enquanto Maria está aos pés de Jesus. O fato de Marta estar distraída faz com que ela perca o melhor de Jesus. Aquele momento era o mais importante. Marta estava distraída? Estava. E não tem problema com isso, ela está com os afazeres da casa. É válido, mas é o momento, entendeu? O momento não deveria ser aquele. O momento era de estar aos pés de Jesus. Juízes capítulo 16, fala sobre a vida de Sansão. Quando você olha para Sansão, o inimigo de Sansão nunca foi Dalila. O inimigo de Sansão foi os filisteus. Dalila era só distração, ela distraía ele. Por vezes, irmãos, nós achamos que o inimigo tem colocado distrações para nos tirar o foco, e isso é verdade. Porque quando nós estamos vivendo aquilo que Deus quer, a melhor forma dele sabotar a ação de Deus é tentar nos distrair, para a gente perder a linha para onde ele está nos levando. Mas em contrapartida, às vezes nós mesmos nos colocamos em distrações, porque nem tudo é culpa do inimigo. Nem tudo é culpa dele. A nossa carne deseja as coisas desse mundo e, infelizmente, a gente é levado a ser distraído por algo que a gente mesmo é responsável. Às vezes a gente mesmo Foi eu mesmo, Senhor, desculpa. Me perdoa. Fui eu mesmo que coloquei a distração aí. Ela não estava aí. Fui eu que coloquei. Então nós precisamos reavaliar se é o inimigo que tem colocado distrações na nossa vida ou se de fato é eu que coloquei, eu que me coloquei nessa situação. Para a gente concluir, qual o foco que você tem colocado na sua vida hoje? Qual o foco você quer para 2023? Nós precisamos ser pessoas inconformadas. Inconformadas com o quê? Com o pecado, com a mediocridade, com a injustiça, com a pobreza e com todos os outros assuntos que a palavra trata. Nós precisamos ser esse tipo de pessoa, pessoas que não estão satisfeitas. Pessoas precisavam olhar para nós e falar, esse aí é insaciável. Não chega, não enche, está sempre ali. Não, vamos fazer mais, vamos crescer, vamos evoluir. A nossa zona de conforto faz com que nós não desejamos mudanças, porque toda mudança gera um desconforto e é gostoso. Irmãos, eu saí da minha empresa, eu tinha 13 anos. Da minha empresa, nem era minha. Eu saí da empresa que eu trabalhava, fazia 13 anos. 13. Então eu estava sentado numa cadeira, mofadada, assim, me abraçava a cadeira. O dia que eu saí de lá, eu falei, Jesus, tem um universo que eu não conhecia e agora eu tenho que encarar, e é isso aí. Bora para cima. Eu vou ter que avançar. Eu vou ter que seguir. Porque se eu ficar tentando aqui viver o meu mundo, não. Vamos. E, graças a Deus, estou efetivado hoje. Mas por quê? Porque tem que avançar. E uma das coisas que Deus me fez refletir, e eu refleti muito sobre isso, é que mudanças fazem bem demais na vida da gente. Porque faz você, esse desconforto, faz você evoluir, faz você pensar, faz você, caraca, eu consigo, eu posso, sabe, se eu me esforçar, eu consigo ir além do que eu imaginava, porque daí você fala, eu não consigo, eu não tenho forças. Aí você pede para Deus, aí Deus fortalece teu coração, e aí você começa, não, dá certo, gente, se eu me esforçar, se eu me entregar nas mãos de Deus, se eu ser alguém inconformado com isso aqui, eu quero ir para cima, eu vou conseguir. Consegue, se a gente se esforçar. Quanto mais nos acomodamos, menos vamos experimentar a vontade de Deus. Romanos 12:2 diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a agradável e perfeita vontade de Deus. Existe uma palavra aqui, transformação.
Renovação. São coisas que precisam de pessoas inconformadas com aquilo que estão vivendo. Quando Jesus iniciou o seu ministério na terra, ele trouxe um novo mandamento. O pastor falou sobre Mateus 5 e o Sermão do Monte, é um sermão lindo, maravilhoso. E o que Jesus fez ali? Ele abriu os olhos das pessoas para revelar o quão acomodadas elas estavam na religiosidade. Porque uma coisa é você falar assim, não, se eu não encostei na mulher, não é pecado. Aí Jesus eleva o padrão a um nível que fala, se você pensar, você já adulterou. Então o nível vai lá em cima. Aí te tira da zona de conforto. Você fala, cara, eu não posso pensar, então é isso? Se eu pensar, eu já pequei? Exatamente. Eu tenho que amar o inimigo? Tem que orar por ele? Aí, Jesus, aí você está de brincadeira comigo. Você está entendendo? Ele leva o padrão. Ele leva o padrão para um lugar diferente, como diriam os jovens, outro patamar. É um outro patamar de religiosidade. Eles não estavam esperando isso. Eles estavam esperando que Jesus fosse reinar, fosse trazer só a paz, mas Jesus veio trazer outras coisas. Eu e você precisamos perceber que se nós estamos vivendo com pessoas inconformadas ou pessoas acomodadas com essa realidade. A realidade nas nossas vidas, na nossa igreja, na nossa família, na nossa casa, em qualquer lugar. A gente está vivendo essa inconformidade ou nós estamos... É isso aí mesmo. Deixa assim, melhor. Nós precisamos olhar para Deus e não olhar para trás com pensamentos apenas no passado, mas sim olhar para frente e perceber que você só chegou onde você está hoje por conta do que aconteceu no passado. Eu falei essa semana, eu estava conversando, a gente fala assim, né? Nossa, se eu tivesse o pensamento, a cabeça que eu tinha hoje, naquela época, nossa, ia ser totalmente diferente. Irmãos, ia ser mesmo, mas você não teria a experiência, a maturidade que você tem hoje, então é isso mesmo. Naquela época é uma turbulência, mas agora você fala, nossa, entendi. E essa é a vida. É assim mesmo. Talvez esse ano não tenha sido bom para você. Tenha sido doloroso, um ano difícil. Talvez você tenha se decepcionado com tantas coisas, com pessoas. Talvez o que falta para nós é compreendermos o passado como uma parte desse desenvolvimento que Deus está trazendo em nós, o caráter de Cristo sendo desenvolvido em nós. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Tome cuidado para que você se torne apto ao reino de Deus, olhando e focando no alvo e não olhando para trás. Ser apto é olhar para o foco. Em uma corrida, o que realmente importa não é quem largou primeiro, não é quem largou por último, mas sim quem ganhou a corrida. Não importa se você é o último, não importa se é o primeiro, do meio, não importa. Importa quem ganhou a corrida. Isso representa para mim e para você que não importa como você começa, mas sim como você termina. A gente tem histórias na Bíblia de pessoas que começaram bem o seu ministério, mas infelizmente terminaram muito mal. Salomão, Saul, começaram muito bem, irmãos, mas terminaram muito maus. Também tem aqueles que começaram bem e terminaram bem, como Daniel, José, que começaram muito bem e, por misericórdia e graça de Deus, terminaram muito bem. E tem aqueles que começaram mal, mas terminaram bem, como Paulo, que começou oprimindo o povo, mas terminou bem. A grande arma que o inimigo tem usado contra as nossas vidas são as distrações, pois elas nos deixam muitas vezes desligados da nossa realidade, desligados daquilo que nós estamos vivendo. Satanás usa essa estratégia que ele só precisa te encher de coisa para fazer. Ele nem precisa de muito. Ele só te enche de coisa para você fazer, você não tem mais tempo para nada. Ele te enche de coisa para você fazer. Você
faz aquilo outro. Quando você tem 35 funções, pronto, acabou, o tempo não tem. Aí as pessoas perguntam, o que se faz da meia-noite às 6? Estou tentando dormir, mas às vezes nem isso consigo. Por quê? Porque está cheio de coisa para fazer. Talvez, nesse próximo ano, o que eu e você precisemos é deixar de fazer tantas coisas. E se dedicar apenas a poucas coisas, com excelência. Porque não é mais sobre o muito fazer, não é o que você faz de muito. É sobre ser aquilo que Deus deseja para você nesse próximo ano. É sobre conhecer a vontade dEle, é sobre se tornar aquilo que Ele quer de nós para o próximo ano. Porque por mais objetivos e sonhos que você tenha para 2023, porque a gente já está sonhando, né? As 2 últimas semanas de dezembro são aquelas, nossa, 2023 eu vou voar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, eu vou comprar aquilo, vou fazer, vou construir. Por mais que você tenha esses sonhos, deixa eu te falar um negócio. Abre comigo em Isaías 55, por favor. Isaías 55, o versículo 8 e o versículo 9, que é muito conhecido, que diz assim, quando a gente pensa nos nossos objetivos e os nossos sonhos, que muitas vezes a gente já traçou. Meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor. E os meus caminhos vão muito além de seus caminhos. Pois assim como os céus são mais altos do que a terra, meus caminhos são mais altos que seus caminhos. E os meus pensamentos mais altos que seus pensamentos. Então que em 2023, nós como igreja, nós como cristãos, nós como filhos de Deus, nós possamos corresponder aos sonhos que Deus tem para mim e para você. Se nós, já imaginou se cada um de nós corresponder completamente o que Deus quer para nossas vidas? Cada um pode alcançar um nível de maturidade, um nível de relacionamento com Deus absurdo. Mas vai depender de nós, se nós não nos distrairmos, se nós não ficarmos presos no passado. Vai depender de nós não ficarmos conformados com o tá bom, até que tá legal, quando Deus tem o excelente. Amém? Vamos orar? Feche os teus olhos. Deus, eu te agradeço, Pai. Te agradeço porque é a tua palavra. E 2023 pode ser um ano maravilhoso na vida de cada irmão. Não só os que estão aqui, mas os que estarão assistindo a esse culto. Que nós como igreja, nós como filhos do Senhor, possamos compreender completamente qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas. A primazia da nossa vida precisa ser perguntar ao Senhor, Senhor, o que o Senhor quer de mim, o que o Senhor quer de nós, para que nós possamos corresponder à vontade de Deus, porque nós fomos criados para a honra e para a glória do Senhor, para termos relacionamento com o Senhor, para que o Senhor seja adorado e exaltado, Pai. Por isso nos ajuda a nós respondermos ao Senhor de uma forma que agrade o seu coração, da forma como que nós possamos corresponder ao que o Senhor tem, ao chamado que o Senhor tem para cada um de nós. Por isso fala conosco, ministra as nossas vidas nesse próximo ano, que seja um ano de celebração, um ano de prosperidade. Nós queremos tudo isso, mas principalmente o ano em que nós compreenderemos qual é a vontade do Senhor, dia após dia. Nós te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé? Essa música fala sobre um Deus que é grande, maravilhoso.
é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Amém. Amém. Irmãos, o pastor William comentou na mensagem dele, uma excelente introdução, ele vendo aquilo que Deus falou para a gente lá no conselho, né? Que o nosso tema para o ano que vem, o tema que vai percorrer praticamente aí vários momentos de culto, né? O tema vai ser ousadia. Ousadia. E ousadia não combina com conformismo, não combina em ficar olhando para o retrovisor, combina em olhar para frente, né? E esse tema da ousadia, que a gente já está introduzindo aqui para o ano que vem, nesse último culto do ano, é um tema muito bíblico, né? É uma instrução divina do próprio Cristo, exemplos incríveis no livro de Atos, maravilhoso tema, e nós vamos trabalhar muito isso no ano que vem. Mas só para dar uma
pitadinha para vocês aí. A ideia não é ser ousado apenas para fazer mais. Sim, ousado para fazer mais, para conquistar mais, mas ousado sobretudo para ser mais. E quando Deus falou ao meu coração, eu compartilhei com o conselho da igreja, a ideia é ser mais feliz num mundo tão difícil como nós estamos vivendo. No mundo de infelicidade, no mundo de muita angústia, muita depressão, muita coisa que a gente não sabe o que vai acontecer, né? Ser ousado para ser feliz. Feliz conosco mesmo, feliz com as nossas famílias, feliz com a nossa comunidade, feliz no nosso relacionamento com Deus, feliz naquilo que nós vivenciamos, né? Então essa é uma das coisas que Deus falou ao nosso coração e que a gente está compartilhando com vocês aqui nesse último culto do ano. Eu quero orar e abençoar vocês, né? Mas só quero lembrar também que hoje nós temos aqui um aniversariante, né? O pastor William está fazendo aniversário, né? Então, como é de costume aqui, o pessoal costuma cantar os parabéns, né? Então o William vai cantar os parabéns para ele mesmo. Para ele mesmo aqui. Vamos cantar os parabéns. Então é o seguinte, William, vamos fazer assim. Nós cantamos os parabéns, e aí depois você já ora e impetra a bênção. Tá ok? E assim nós encerramos o nosso culto. A você um excelente ano, final de ano. A você um ano 2023 muito lindo, muito abençoado. Curta bastante, se divirta e sobretudo, né, busque cada vez mais o Deus que chamou você, o Deus que ama você, o Deus que tem pastoreado você e sua família, tá bom? Deus abençoe. Beijão para vocês. Vou cantar o parabéns então. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos em vida, com Deus ao seu lado, um novo poder, que a vida lhe seja o eterno sorrir. O pastor disse que era para mim pegar o microfone e orar por você hoje. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, por este dia, Senhor. Te louvamos, Senhor, pela vida do William, pela vida do pastor William, Senhor. Rogamos, Senhor, as tuas bênçãos sobre a vida dele, sobre a vida da Ana Valéria, Senhor. Que o Senhor esteja iluminando, que o Senhor esteja inspirando, que o Senhor esteja cuidando dele, Senhor, com todo o carinho, Senhor, como a menina dos seus olhos, Senhor. Abençoa, Senhor, grandemente essa vida. Que o William continue sendo abençoado por Ti, capacitado, e que suas mensagens, Senhor, continuem tocando em nossos corações como a mensagem de hoje, Senhor. Que nós, através das Suas palavras, Senhor, possamos ter os nossos comportamentos, as nossas vidas transformadas, Senhor. Abençoa grandemente, Senhor. Cuida dele, Senhor, e que ele possa, Senhor, ter um ano abençoado, feliz e cheio de alegria, Senhor. Nós te louvamos e agradecemos em nome do Teu Filho amado. Amém. Então vamos lá, receber a bênção. Acho que é a primeira vez que eu faço isso, né, família? Então, eu vou colar aqui, que eu não sei direito. É para não me perder. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre todos que estão aqui presentes, os que estão ali na live assistindo o culto, em nome de Jesus. Amém?